Está aqui podendo moderar essa mesa. E para não perdermos tempo, vamos chamar o Dr. Gustavo, que será o primeiro palestrante dessa segunda sessão, falando sobre as opções em cirurgia aberta e endovascular para os condutos de acesso vascular quando se utilizam bainhas de grandes diâmetros. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de vir aqui para o Rio de Janeiro e participar desse magnífico encontro. Esses são os meus conflitos de interesse que, na verdade, não dizem respeito a essa palestra em particular. Cerca de 15% dos pacientes que são tratados por aneurismas torácicos pela técnica endovascular necessitam de um conduto de ilíaca para realizar o procedimento. E nos estudos prospectivos que validaram essas endopróteses para uso comercial nos Estados Unidos, a incidência de complicações vasculares, apesar do uso de condutos de ilíacas, gera em torno de 20%. Além disso, se sabe que as complicações por ruptura de artéria ilíaca que não são reconhecidas imediatamente levam a grande perda de sangue, transfusão, hipotensão, que nestes casos mais complexos é uma das causas principais de lesão da medula espinhal, além de outras complicações e uma hospitalização bastante prolongada. Esse estudo é bastante interessante, feito pelo Fernandes e colaboradores e publicado no Jornal de Cirurgia Vascular, onde foram revisados 436 pacientes tratados por uma variedade grande de aneurismas, sendo que 16% dos pacientes tratados com próteses torácicas necessitaram de conduto de ilíaco, o que é idêntico ao resultado dos estudos prospectivos. Mas 4% dos pacientes tiveram rotura de ilíaca que não foi imediatamente reconhecida, ou que ocorreu e foi reconhecida, mas levou a um tratamento aberto secundário. Isso foi mais frequente nos pacientes com endopróteses torácicas, o que obviamente se deve ao fato dos introdutores serem de maior calibre. Ocorreu mais frequentemente também em pacientes do sexo feminino e naqueles que necessitaram de bainhas de maior calibre entre 20 e 24 French. Além disso, a mortalidade foi bastante elevada nesse subgrupo, 12%, e o tempo de hospitalização foi em torno de 7 dias. Quando analisamos o diâmetro das endopróteses e o diâmetro em média das artérias nesses pacientes, particularmente quando analisamos as endopróteses que necessitam de bainhas entre 20 a 24 French. O diâmetro da ilíaca deve ser idealmente entre 7,5 a 8,5 milímetros de diâmetro, sendo isso variando um pouco na idade do paciente e na quantidade de doença calcífica nas artérias ilíacas e o quanto daquela artéria vai aumentar de calibre com dilatação, mas cerca de 15% até 20% dos pacientes não preenchem esse critério, então se tem alguma preocupação sobre o acesso de ilíaca. É importante tentar prever essas complicações. Esses são fatores que nós procuramos olhar nos estudos pré-operatórios: calcificação, estenose, oclusão, angulações em próteses de Dacron ou endopróteses, calibre pequeno dos vasos, e a presença de kinks, frequentemente em próteses de Dacron aberta aorto-ilíaca, é uma preocupação. Além de stents nas artérias ilíacas que foram colocados por doença oclusiva numa intervenção prévia. Frequentemente vemos esses pacientes com tortuosidade significativa das artérias ilíacas, mas veja bem que não há calcificação nenhuma nesses vasos, e um fio guia hidrofílico soft mostra toda essa tortuosidade que é facilmente retificada com um fio mais rígido, tipo Lunderquist ou outro de escolha. Esses pacientes, em geral, não se há dificuldade de introduzir a endoprótese. O problema são esses outros pacientes que têm, além da tortuosidade, doença calcífica importante, como o paciente à esquerda, ou presença de um stent já colocado dentro do segmento ilíaco, ou presença de kinks importantes, seja eles em endoprótese ou em próteses abertas.
Se segue vários passos antes da escolha de um conduto, a não ser que seja um conduto planejado. Dilatação pode ser feita primariamente com dilatadores cada vez de calibre maior, dilatação por balão de uma estenose significativa na artéria ilíaca, o acesso braquial femoral é de bastante ajuda e, eventualmente, o uso de um conduto. Gostaria de ressaltar que naqueles pacientes com doença oclusiva ou estenose da artéria hipogástrica, o endoconduto é uma opção bastante boa, sendo que naqueles pacientes que se há necessidade de preservar o fluxo da artéria hipogástrica, seja por oclusão contralateral ou uma endoprótese torácica ou tóraco-abdominal, é extremamente importante evitar a oclusão das artérias hipogástricas por motivos que já foram recentemente discutidos pelo Dr. Rimbaud. Este é um exemplo tradicional que acontece nesse paciente, a tendência da artéria ilíaca externa ficar presa na origem da artéria ilíaca interna e ser puxada lateralmente e anteriormente no paciente. Pode-se fazer manobras, incluindo colocar a mão no flanco do paciente para tentar ajudar a introdução da endoprótese, mas uma manobra que ajuda bastante é o acesso braquial, onde se avança uma bainha de 7 ou 8 frente para a artéria ilíaca externa, se ganhando acesso braquial femoral, e então, com a ponta da bainha da endoprótese, se introduz todo esse conjunto em direção à aorta. Esse é um paciente que veio para mim com um aneurisma sintomático após um endoleak tipo 1 de uma endoprótese aneurex. Como se pode ver aqui, o fluxo divisor da endoprótese tinha sido elevado pela colocação de um outro ramo ilíaco, ou seja, existia um corpo principal bastante curto nesse paciente e uma artéria renal única à direita, além de insuficiência renal. Então, não foi feito um estudo contrastado pré-operatório. E nesse paciente foi utilizada uma endoprótese fenestrada modificada, mas veja bem que no lado esquerdo do slide se demonstra uma bainha de 8 frente e a cateterização dessa bainha com a endoprótese, sendo feito então o reparo fenestrado com um resultado satisfatório e, evidentemente, uma prótese femoral cruzada devido à impossibilidade de se manter a bifurcação da aorta nesse paciente. As opções de conduto são as temporárias, que usamos frequentemente na nossa prática, mais frequentemente da artéria ilíaca, mas ocasionalmente também na aorta ou em outros locais, já foram descritos, na carótida, aorta ascendente, aorta descendente, etc. Esses podem ser também permanentes, já houve situações em que usei um enxerto iliofemoral como um conduto permanente, existem algumas situações que é de benefício, ou aorto femoral, e o endoconduto. Então, vamos discutir esses casos. Essa é a técnica mais frequentemente usada, uma incisão no flanco pequeno, não há necessidade de se transeccionar o músculo reto, se pode fazer um muscle splitting technique, e eu costumo fazer arteriotomia até a parte distal da artéria ilíaca comum. E uma técnica boa de fazer anastomose é o que a gente chama de parachute technique. Se leva, então, essa prótese para a artéria, o que facilita, particularmente naqueles pacientes mais obesos. Uma outra dica, evidentemente esse paciente foi um paciente que eu comecei a cirurgia tentando fazer por acesso femoral, como se vê, tem uma incisão inguinal bastante grande, mas se for um conduto planejado, eu frequentemente faço uma contra-incisão na parte inguinal e se procura retificar esse conduto em relação ao eixo da aorta. E isso facilita a introdução da endoprótese. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar, se eu puder ter o slide de novo, é que evitar a introdução da endoprótese pela parte terminal do enxerto, ao invés de colocar um clamp no enxerto, por favor. Colocar um clamp no enxerto e se introduzir a endoprótese pelo enxerto de didácron. Desculpa, não sei o que está acontecendo. Doutor Gustavo, infelizmente o seu tempo terminou e nós vamos ter foi isso. Então, não vai ser possível continuar. Tá. É automático isso. Tá bom. Obrigado pela sua participação.